Torque ou momento de uma força. Definição de torque. Torque, ou momento de uma força, é tudo aquilo que pode torcer um corpo, alterar o estado de movimento de rotação deste corpo ou manter o seu equilíbrio de rotação. Então, o torque é uma grandeza física que pode realizar tem esses três efeitos. Uma forma é deformar, então eu aplico uma força para torcer um corpo, então a palavra torque vem da palavra torcer. Se eu faço um torque em uma roda, eu posso fazer ela girar mais rápido, ou fazer ela diminuir a velocidade de rotação, ou se eu quero impedir que um objeto gire, eu tenho que aplicar um torque. O torque é representado pela letra grega tau. Ele depende da intensidade da força aplicada, força F, da distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força, representado pela letra D, e do ângulo entre a força e a distância, vai ser representado pela letra E, alfa. Então, essas três grandezas físicas vão determinar o valor numérico, o módulo do torque, usando a equação torque é igual a força vezes distância vezes o seno do ângulo. A força pode ser medida em newtons, que é a unidade de sistema internacional, em kgf, grama-força, ou outra unidade de força. A distância pode ser medida em metros, que é a unidade de sistema internacional, centímetro ou milímetro. O ângulo normalmente é medido em graus. Poderia ser medido em radianos, mas o radiano como unidade, grandeza para ser medida, é pouco usado. Ele é muito usado como resultado de cálculos, porque simplifica as equações. Então, o torque vai ser medido em newton vezes metro. Por quê? O seno de qualquer ângulo não tem unidade de medida, então permanece newton vezes metro, como unidade oficial do sistema internacional, mas também pode ser medido em newton vezes centímetro, quilograma-força vezes metro, grama-força vezes centímetro. Então, qualquer combinação de unidade de força com unidade de comprimento vai me dar uma unidade de torque. O torque é uma grandeza vetorial, então agora vamos ver as características do vetor torque. O seu módulo é calculado pela equação que eu acabei de apresentar. Torque é força vezes distância vezes seno do ângulo. Então, eu vou descobrir qual é o valor do torque, o módulo. A direção coincide com a direção do eixo de rotação. Então, o eixo em torno do qual o corpo gira ou poderia tentar girar vai ser a direção do torque. Então, a direção vai ser perpendicular ao movimento de rotação quando este ocorre. O sentido é dado pela regra da mão direita. Então, nos sistemas chamados destrógeros, que são os da mão direita, para você encontrar qual é a direção do torque, você tem que colocar os dedos na orientação da força. Então, o dedo indicador vai apontar para que lado aponta a força. A palma da mão tem que estar voltada para o eixo. E, nessa situação, o polegar vai indicar o sentido do torque. Quando a situação é representada no plano, a regra da mão direita dá que torques horários são para baixo, negativos, e torques anti-horários são para cima, chamados então positivos. Aqui eu tenho uma figura que representa uma porta vista em planta baixa. Uma força F é aplicada no trinco da fechadura para fechar a porta. Tá? Então está ali representada como é que seria a força F para tentar fechar esta porta. A largura da porta é a distância D entre o eixo das dobradiças e o trinco. O ângulo entre a força e a distância depende da posição da porta, se a porta estiver mais aberta, mais fechada, e da orientação da força que é aplicada nesta porta. E o eixo é o alinhamento das dobradiças.
Então, o eixo de rotação vai ser aqui nessa posição onde estão as dobradiças da porta, em torno do qual a porta vai girar. Uma aplicação agora. Então, tem essa figura que representa uma situação em que o Jarbas empurra a porta para fechá-la e o Mário empurra para impedir que a porta seja fechada. Sabendo que o Jarbas aplica uma força de 57 kgf, que forma 72 graus com a porta, a 78 cm do eixo das dobradiças, e que o Mário aplica uma força de 45 kgf, que forma um ângulo de 80 graus com a porta, a 85 cm do eixo das dobradiças, determine. Primeira pergunta, o torque feito pelo Jarbas. Então, a equação do torque, nós vimos ali, então o torque do Jarbas é força vezes distância vezes seno do ângulo. Então, no caso do Jarbas, coloca aqui já que esse torque é positivo, porque se o Jarbas empurrar aqui a porta nessa posição, aplicar desse lado a força, ele vai fazer a porta girar para cá, ou seja, o Jarbas faz a porta girar no sentido anti-horário, portanto o Jarbas produz um torque positivo. A força 57 kgf, eu multiplico por 9,81, porque a resposta está solicitada em newton vezes metro, então para converter para newtons, vezes a distância vai ser 78 centímetros dividido por 100, para ter a distância em metros, vezes o seno do ângulo que a força do Jarbas faz com a porta, que é 72 graus. Então, 57 vezes 9,81 são 559,17 vezes 0,78, 436 vezes o seno de 72, então 72 graus seno 0,95105. Então, multiplicando isso tudo vezes 0,78 vezes 559,18, então o Jarbas vai produzir um torque de 414,813 newtons, ou arredondando, 415 newtons, resposta à pergunta A. A pergunta B, o torque feito pelo Mário, eu vou usar a mesma equação. Observando que dessa maneira aqui, se o Mário empurrar para cá, ele tende a fazer a porta girar no sentido horário. Então, o torque feito pelo Mário é negativo. 45 é a força feita pelo Mário, vezes 9,81 para ter newtons. A distância entre o eixo e o lugar em que o Mário vai fazer essa força é de 85 centímetros, então divide por 100, vezes o seno de 80, que é o ângulo entre a força do Mário e a porta. Então, 45 vezes 9 45 vezes 9,81, 441 vezes 0,85 vezes o seno de 80. Então, 80 seno 0,9848 vezes 0,85 vezes 441,45. Então, este torque é de 369,5 newtons, ou com 3 algarismos, arredondando já, menos 370 newtons vezes metro, porque o torque feito pelo Mário faz girar a porta no sentido horário. E a pergunta C, o torque resultante aplicado na porta. Então, o torque resultante é igual à soma dos torques. Então, é o torque do Jarbas mais o torque do Mário. 414,813 mais menos 369
3,532. Então, esse torque resultante é de 45,281 newtons metro, ou seja, 45,3 é a resposta da pergunta C.